E aí pessoal, tudo bem? No terceiro vídeo sobre motores no Tasmota, vamos falar sobre os servomotores. Esse tipo de motor é assim denominado pois ele não tem uma rotação livre, ou seja, ele tem um giro restrito a até 180 ou 360 graus em torno do seu eixo, dependendo do modelo. Servomotor é todo o conjunto, então vejam que nós estamos falando apenas do elemento que gira, né? E sim a todos os componentes que compõem esse conjunto. Nele há um sensor que passa o posicionamento, permitindo um controle mais preciso da posição e da velocidade com que ele está girando. Além disso, há um grupo de engrenagens que reduz a velocidade do motor, aumentando o torque, assim como nos motores de passo. A principal diferença aqui é que no final o servomotor vai ter um movimento mais limitado. São várias aplicações para um servomotor. Dentre elas eu posso citar braços robóticos, automação industrial e residencial, aeromodelos, drones e até mesmo na indústria aeroespacial, médica, agrícola, dentre outras. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o servomotor? Então, bora para a bancada! Pessoal, eu vou começar um pouquinho diferente das outras vezes, mostrando primeiro o circuito já pronto, já montado, com um microcontrolador rodando o Tasmota, um pequeno switch para nós comandarmos o servomotor e o servomotor propriamente dito. Veja que eu estou utilizando aqui nessa demonstração um desses servomotores que vem nos kits de Arduino, né? Nos kits iniciantes de Arduino, um motor bem pequenininho, é o modelo SG90. E eu tirei esse adesivo aqui na parte de trás para vocês verem bem como ele é construído. Ó. Veja que aqui existe um motor DC comum, tá? É um motorzinho comum esse aqui, não tem nada de especial nesse motor. Dois polos conectados que são este e este, tá? Vejam que esses dois fiozinhos aqui, ó, são os únicos que vão para a plaquinha. E aqui nessa plaquinha tem a parte eletrônica que eu comentei, tá? Podem ver aqui, ó. Existe um circuito integrado, mais alguns componentes que não dá para ver muito bem, mas o que faz a leitura do posicionamento do motor, na verdade, é um trimpote que está acoplado ao sistema de engrenagens. Vejam aqui ó, o sistema de engrenagens. Existem várias engrenagens para transferir movimento para o eixo final, né? Esse eixo central está conectado então a um trimpote, um potenciômetro, né? Quanto mais para esse lado estiver, vamos supor, o potenciômetro fica de um lado e conforme o eixo for girando, o potenciômetro vai girando junto. Com a resistência variando lá no potenciômetro, este sistema eletrônico consegue identificar com precisão qual é a posição que o eixo está. Bacana, né? E como eu comentei, esse eixo não vai ficar dando voltas e voltas, né? Ele vai fazer um movimento de 180 graus, portanto ele vai vir até esse lado aqui. E em alguns outros modelos de motor, ele consegue fazer uma volta completa, uma rotação completa. Mas é só isso, tá pessoal? Ele não vai conseguir fazer mais do que isso. Ele vai ter que voltar para depois fazer o mesmo movimento de novo. Ele não consegue parar e seguir o movimento. Eu não consigo ultrapassar os 180 graus neste motor aqui, neste modelo aqui de servo, tá? Como eu disse, tem outros servos que vocês conseguem fazer o giro completo, os 360 graus. Mas como é que esse motor aqui é controlado? Vejam só, o sistema eletrônico controla o eixo. Mas quem controla o próprio motor? Quem diz para ele girar 10, 20, 30 graus, 180 graus? É o nosso microcontrolador. E de que maneira ele vai fazer isso? De uma maneira muito simples. É através de um pino apenas de sinal. Os outros dois são de alimentação. Vejam que ele só tem aqui 3 fios, tá? 2 deles são de alimentação, o mais VCC e o GND. E o terceiro fio, que no caso aqui é o amarelo, é o pino de sinal. Que sinal? Um sinal PWM. Mas como assim um sinal PWM? Um sinal PWM, vocês sabem que é um conjunto de pulsos com um determinado duty cycle, né? Um ciclo de trabalho. Pois bem, de acordo com esse duty cycle, é que ele vai se mover. Então, se eu tenho um duty cycle pequeno, ele vai estar nessa posição. Se eu aumentar o duty cycle, ele vai começar a girar até chegar em uma determinada posição. E se eu colocar no máximo o meu duty cycle, ele vai chegar na máxima posição que ele pode chegar. Se ainda não ficou claro, eu vou colocar na tela aqui também, depois, o osciloscópio e nós vamos observar o duty cycle do PWM e a resposta que o nosso servomotor vai ter conforme o PWM.
Vamos dar uma olhadinha aqui no Tasmota agora. Pessoal, vejam só, eu tô com um Tasmota aqui bem zeradinho, tá? Eu acabei de resetar ele para configuração de fábrica e as únicas coisas que eu fiz depois foram vir aqui na configuração do módulo e colocar como generic, e depois disso eu vim aqui no D4 e coloquei um PWM. Eu ainda não configurei o pino do nosso botão, vou deixar para depois. Eu apenas configurei o pino D4, que é este aqui, que está o fiozinho laranja. Configurei então um PWM simples. Cliquei em Save e voltei à tela principal. Vejam que ele montou aqui para mim, como de costume, um slider em que eu possa modificar a posição, né, para aumentar ou diminuir o duty cycle do meu PWM. Vejam o que acontece quando eu puxo esse slider para a esquerda. Ó. Puxei aqui para o começo, o motor foi para o começo. Coloquei na metade, o motor foi para a metade. Coloquei no máximo, o motor foi para a posição máxima. Não está bem retinho aqui, né, pessoal? Eu não tive muito capricho nisso, mas depois dá para fazer as devidas calibrações e deixar isso bem alinhadinho. Mas é apenas uma demonstração, tá? Então vejam que conforme o PWM aumenta ou diminui, eu posiciono o meu servomotor conforme a necessidade. Eu coloquei a fonte ali no cantinho para vocês verificarem o consumo desse sistema. Dessa vez, pessoal, eu estou usando a mesma fonte de alimentação. Vejam aqui, ó, é apenas uma fonte de alimentação tanto para o microcontrolador quanto para o servomotor. É por isso que o motor parado está indicando um consumo ali, ó, de 67 mA. Por quê? Porque é o consumo do nosso microcontrolador, tá? Outro detalhe, pessoal, é que eu tenho que ligar a alimentação do servomotor ou de qualquer tipo de motor sempre direto da fonte de alimentação. Nunca pegar a alimentação para motores direto dos pinos aqui do microcontrolador, tá? Como aqui vão fluir correntes maiores, então eu devo sempre pegar direto lá da fonte. Por isso os dois fiozinhos aqui, o verde e o azul, eles vêm direto aqui da protoboard, onde eu estou alimentando com a minha fonte de 5 volts. Lembrando, claro, que este motor é de 5 volts. Se esse motor aqui fosse de uma tensão maior, obviamente eu teria que ligá-lo numa fonte separada, apenas unindo os nossos GNDs, né, as referências. Muito bem, pessoal, agora vamos aos detalhes. Primeiro detalhe, apesar de eu ter configurado aqui o PWM para controlar o meu servomotor, não foi só colocar um PWM lá e ele já saiu funcionando assim como eu mostrei. É porque, quando eu faço apenas isso, eu estou com um PWM cujo duty cycle vai de 0 até 100%, lembram disso? Só que o meu servomotor não admite valores maiores do que 50% no duty cycle. Então isso já é um cuidado que eu tenho que ter. Este motor aqui não admite duty cycles maiores do que 50. De forma que se eu colocar 51, 60, 70, ele vai até o fim onde é que ele tem que ir, mas ele não ultrapassa. E sim, ele fica aqui tentando ultrapassar. Mas tem um limitador aqui dentro, um limitador físico, é um pininho mesmo, que ele bate num limitador, mas o motor quer passar e não consegue, porque é por causa daquele pino, né? Então ele vai ficar forçando, isso não é legal. Eu vou simular uma situação depois, para vocês verem o que acontece quando eu uso um duty cycle fora do limite do motor. Da mesma forma, este motor aqui, ele não admite um PWM menor do que 12%. Se eu colocar 11, 10% no meu duty cycle, ele também vai ficar forçando, mas dessa vez para o lado anti-horário. Então significa dizer que se eu boto menos de 12% no duty cycle, ele vai fazer o movimento anti-horário até chegar aqui, vai ficar limitado por causa daquele pino que eu falei que existe neste motor, e ele vai ficar tentando girar mais, vai ficar forçando, né? E não vai conseguir, não vai chegar nunca aonde ele precisa chegar, portanto ele vai ficar forçando a vida toda aqui, né? E isso vai elevar o consumo, vocês vão ver ali na fonte que o consumo vai ficar bem elevado, e ele vai começar a aquecer e pode até pifar o motor ali dentro, né? Então qual foi a saída para isso? Eu tive que vir aqui no Tasmota e reestabelecer os limites desse meu PWM. Como eu faço isso? Eu venho aqui no console e uso o comando dimmer range, tá? Dimmer range. Vejam que o meu dimmer range ele está de 12 até 48. Ó. Vejam que o mínimo é 12 e o máximo 48.
E o que quer dizer esse dimmer range de 12 a 48? Significa que quando eu estou aqui na tela inicial e colocar bem aqui no começo, eu estou com 12% e não com 0. E aqui no final eu estou com 48% e não com 100%. Então eu redefini esses limites para que ninguém venha aqui e coloque, por exemplo, um valor maior do que os limites do motor. Eu vou forçar essa situação agora. Eu vou colocar a configuração padrão, que é dimmer range 0 a 100. Então vejam que agora o nosso dimmer range vai de 0 a 100. Vou voltar para a tela inicial e vou colocar aqui numa situação de, vamos supor, 20%. Beleza, o motor funcionou. Vou avançar um pouquinho mais. Ah, aceitou também. Aqui também aceitou. Vejam que eu ainda não passei dos 48, né? Agora eu vou passar do 48. Escutem ele forçando, pessoal. Estão escutando? Olhem lá na fonte de alimentação, aqui no cantinho, 450 mA. Ele está consumindo muita corrente agora, ele está forçando. Vejam que ele está aqui, ó, forçando. Então eu volto para cá e agora eu vou forçar para o lado de cá. Vejam lá a corrente, ó, 560 mA. Ele está vibrando aqui nesse momento, tá? E está começando a aquecer também. Isso não é legal. Tá? Ele fica fazendo um barulhinho, inclusive, ele não desliga. Porque o sistema aqui dentro não está identificando e não chegou no final do curso ainda. Eu dei para ele um final de curso além do que ele suporta. Então eu tenho mesmo que cuidar do meu ciclo PWM, colocando apenas no intervalo aceitável. Essa informação geralmente vem na especificação do motor, mas mesmo assim, dependendo do fabricante, o negócio é o testar na tentativa e erro, tá? Pessoal, como eu fiz aqui, eu descobri que eu consigo botar nesse motor aqui com segurança de 12 até 48 no meu PWM. Ó, aqui eu já estou com menos de 12, ó. Ele está com 100 e poucos miliamperes de consumo, então quer dizer que eu estou com um valor abaixo de 12. Vamos ver quanto é que está aqui. Venho aqui no console. Estou com 11, ó. Então, por tentativa e erro, eu consegui descobrir que de 12 a 48 são valores seguros para o meu motor. Vocês vão ter que fazer esses testes com o motor de vocês. Vou colocar aqui então dimmer 12 e pronto, ó. O consumo caiu lá para 68, 70 mA, que é o consumo aqui da minha placa. O motor nesse momento está consumindo 0. Uma coisa bem curiosa, pessoal, que assim, ó, ele está em repouso agora, porque ele chegou na posição que eu defini, né? Se eu forçar com o dedo aqui a engrenagem, vocês conseguem sentir que ele está trabalhando para tentar colocar ela de volta para o lugar. Eu não sei se vocês vão conseguir escutar, acho que não vai dar porque está muito baixinho, ele é bem silencioso esse motor. Mas no momento que eu faço um pouquinho de força aqui, ele já faz uma força no sentido contrário para tentar voltar ele para a posição original. Então ele está sempre prestando atenção na posição que ele está. Se eu tento tirar ele da posição, ele volta para a posição. Então significa que se ele estiver instalado em algum lugar e alguma coisa fizer ele sair da posição, ele vai na mesma hora tentar fazer voltar à posição. Ele vai começar a forçar. Vejam o consumo, está praticamente zerado. Eu vou fazer um pouquinho de força, ó. Ele já começa a fazer força contrária, ó, começa a consumir corrente, ó. E quando eu solto, ele para, ó. Então é bem curioso isso, né? Ele é muito preciso na posição que vocês mandam ele ficar. Outra coisa importante, pessoal, lembrem que por padrão o Tasmota define os nossos dimmers como sendo controladores para iluminação, portanto 50% aqui no slider não significa 50% de duty cycle. Então eu tenho que desabilitar uma função do Tasmota para transformar esse slider num slider bem linear. Isso a gente já fez em outros vídeos, tá? Basta eu rodar o comando LED table com 0 para desabilitar. No momento ele já está desabilitado, ele está em off porque eu desabilitei, mas por padrão ele vem ligado, então vocês precisam desligar isso. Vamos retomar aqui os limites adequados para o meu motor, para eu não fazer nenhuma bobagem, né? Então, dimmer range 12,48. 12 é o mínimo, 48 é o máximo. Quando eu fizer isso, eu vou estar limitando o meu slider aqui 12 e 48. Então não importa que eu venha aqui e coloque no final, o final agora é 48. E não importa que eu coloque aqui no começo, o começo é 12. Se eu colocar muito no começo, ele desliga o PWM, tá? Então eu não posso encostar ali, quando eu encosto ele vai para 0 e 0 desliga. O primeiro passo aqui depois de 0 é o 12
E aqui o último é o 48. Perfeito. Vou colocar o osciloscópio na tela para a gente fazer algumas observações. Pronto, osciloscópio conectado aqui no nosso pino de sinal, aqui no do PWM, e também ligado aqui ao GND, né? Nunca posso esquecer do GND. Vejam que no momento o Duty Cycle está em 47,8%, que é o máximo. Vejam aqui, ó, o slider está no máximo, né? Vamos colocar agora bem aqui no começo, no mínimo. Ele está agora em 12,6. Vejam aqui o formato de onda também. Agora o Duty Cycle ficou deste tamanho pequeno aqui. Vamos colocar no meio, que agora deve ser um valor intermediário entre 12 e 48, deve ser algo próximo de 32. Então ficou aqui, ó, 31,4, 32. Duty Cycle de 32, correspondendo então ao que temos aqui no slider. Então é esse o comportamento, ó, pessoal. Colocando aqui no comecinho 12%, colocando lá no final 48%. Vejam que através do comando dimmer eu consigo modificar a posição do motor como se eu estivesse movimentando o slider lá na tela inicial, sendo que 1 seria a posição mínima e 100 a posição máxima. Então eu estou com um dimmer que vai de 1 a 100, mas que na verdade o ciclo PWM vai de 12 a 48, afinal de contas foram esses os limites que eu estipulei usando o comando dimmer range. Mas é claro, pessoal, que o Tasmota oferece um mecanismo de controle de servomotores da mesma forma, ou de uma forma muito similar ao que a gente teve nos motores de passo. Ou seja, ele monta uma tela para mim, em que eu consigo controlar a abertura e o fechamento através de botões. Vamos ver como é que funciona? A primeira coisa é que eu vou ter que configurar 2 relés e um PWM para esse sistema funcionar. Então, olha só que curioso, né, pessoal? O Tasmota me obriga, entre aspas, a definir aqui 2 relés, apesar de que eu não vou usá-los para este caso aqui, mas ele precisa ter 2 relés, além do PWM, para eu poder habilitar aquele modo de shutter que a gente viu no vídeo passado, né? Vocês já vão entender o que é o modo shutter, para quem está chegando agora nesse vídeo aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar aqui o pino D3 e D2 e vamos colocar 2 relés. Aqui colocamos o relé 1, aqui colocamos o relé 2. Nós não vamos conectar nada nesses 2 pinos. É uma configuração virtual. Por que uma configuração virtual? Porque o Tasmota exige que eu tenha essa configuração para poder trabalhar com shutters, com o comando shudder, né? Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu vou poder utilizar uma interface um pouquinho mais aprimorada para controlar o meu servomotor. Vamos continuar aqui. Já fiz a configuração dos relés, por isso apareceram mais 2 botões aqui. E agora eu preciso rodar mais alguns comandos. Então vamos lá. O primeiro comando que eu preciso rodar é o comando set option 15.0. Esse comando vai ajustar o PWM para operar com PWM básico. Então ele vai desabilitar as funções relativas a PWM para LEDs, para iluminação, que funcionam de uma maneira um pouquinho diferente no Tasmota. Feito isso, nós vamos habilitar o suporte a venezianas e persianas, usando set option 80.1. Se eu não fizer a execução desse comando, eu não vou conseguir executar os próximos comandos agora. E o próximo comando é o comando shudder relay 1. Esse comando está me dizendo que o primeiro motor que eu estou configurando, na verdade é o único, né? Mas se nós tivéssemos mais motores aqui conectados ao mesmo microcontrolador, eu teria que definir qual é o motor que eu estou configurando. Então, shudder relay 1 se eu estiver configurando o primeiro motor. Se eu não colocar esse 1, não tem problema, não vai dar erro, mas ele vai aplicar para todos os motores que estiverem conectados ao meu microcontrolador, assim como qualquer comando do Tasmota, né? Se eu não colocar um número ao lado, ele vai replicar aquele mesmo comando para todos os elementos. Então eu vou colocar aqui shudder relay 1, espaço 1, dizendo que eu estou configurando o primeiro motor com a opção 1. Essa opção 1 significa que eu estou configurando o primeiro motor do Tasmota com os relés 1 e 2. Como ele sabe que é o 1 e 2? Bastando eu colocar aqui o primeiro relé, o 1. Ele já sabe que o segundo relé para esse motor vai ser o 2, tá? Ou então o próximo relay que eu configurei lá na tela da configuração do módulo.
Então se eu configurei lá os relés 1 e 2, quando eu coloco 1 aqui, ele sabe que o próximo vai ser o 2. Então ele vai acabar usando o 1 e o 2 para o primeiro motor. No segundo motor eu colocaria então assim, ó, 3. Por quê? Porque o primeiro motor já usou os relés 1 e 2. O segundo motor vai usar os relés 3 e 4. O 4 ele sabe que é o 4. Ele automaticamente pegará o próximo relé que eu tiver configurado lá no meu módulo, na configuração do meu módulo. Muito bem. Então, Shudder Relay 1, 1. Acabei de dizer para o Tasmota que nós vamos usar os relés 1 e 2. O próximo comando vai ser o Shudder Mode 5. Se vocês forem olhar na documentação do Tasmota, vocês vão ver que o Shudder Mode 5 é o modo de operação do Tasmota com servomotores, PWM e 2 relés. Shudder Mode 5, ok. Agora vem um comando muito importante que é o PWM Frequency, que eu tenho que definir ele em 200. 200 é a frequência padrão para motores do tipo servomotor. Se vocês forem usar, como eu fiz antes, apenas uma configuração de PWM sem esse suporte a blinds, sem esse suporte a persianas, sem esse suporte aos shutters, mesmo assim vocês precisam definir a frequência do PWM. O PWM tem duas características, né? O ciclo PWM, que é o Duty Cycle, e a frequência. Por padrão, a frequência no Tasmota é 977 Hz. Nós temos que mudar isso para 200 Hz, assim como eu fiz agora. PWM Frequency 200. Mesmo que vocês não usarem shutters and blinds, vocês precisam rodar esse comando para controlar esses motores servo a partir do Tasmota. Seguindo a configuração, então, eu vou ajustar agora o range do meu PWM. Ah, mas eu já fiz isso antes com o dimmer range. Eu sei, mas não serve, tá? Eu tenho que redefinir através do shudder PWM range. É um outro comando parecido com aquele, só que com os limites diferentes, né? Antes eu tinha os limites entre 0 e 100, agora os limites são entre 0 e 1024, então agora não vai servir o 12 e o 48 que eu tinha antes. Eu coloquei aqui 170 e 510 para esse motor. Novamente foi na tentativa e erro isso aqui, tá, pessoal? Então defini que o mínimo é 170 e que o máximo é 510. O próximo ajuste que a gente vai fazer é o Shudder Open Duration, né? A duração da abertura da minha cortina, vamos dizer assim, né? Shudder Open Duration. É o mesmo comando que nós usamos no vídeo anterior para definir o tempo que vai levar para ele chegar até o fim do curso. Eu vou colocar aqui meio segundo, 0.5. E eu vou aproveitar aqui para definir também o Shudder Close Duration no mesmo tempo, 0.5. Eu tenho ainda aquela opção Shudder Motor Delay, que nós vimos no vídeo passado também, que é o tempo de aceleração, né? Ele vai sair da posição de parado e atingir uma certa velocidade. Para isso ele vai levar um certo tempo, ele vai aplicar uma aceleração e também para parar ele vai aplicar uma desaceleração. Então eu vou definir aqui 0.1 segundos, né, para ele acelerar. E estamos prontos. Agora eu vou dar um Restart 1 para aplicar todas essas configurações, né? É uma recomendação do desenvolvedor do Tasmota dar essa reiniciada antes de começar os testes. Reiniciado, agora eu posso voltar para a tela inicial e ver que ela já está com essa carinha mais familiar aqui, né? Vejam que agora eu tenho um botão com uma setinha para cima, indicando abrir. Eu tenho um botão com uma setinha para baixo, indicando fechar. E tem um slider aqui em que eu posso trazer, né? Posso modificar a posição do motor através do slider. Vamos clicar uma vez aqui em fechar, ó, ele está na posição aberta, vamos clicar em fechar para ele fazer o movimento de fechamento. Vejam que ele fez um movimento em meio segundo. Da mesma forma, se eu clicar em abrir, ele faz também o movimento em meio segundo. Posições intermediárias eu consigo simplesmente clicando aqui em alguma posição, vejam bem. Chegou na posição aqui que eu defini. Ele demora um pouquinho para atualizar a tela, né? Isso é normal. Mas vejam que ele faz inclusive o comando dos dois relés aqui, né? Os dois offs aqui estão indicando o relé 1 e o relé 2 que nós configuramos. Então se eu clico aqui no posição de totalmente aberto, vejam que ele modula aqui e termina o movimento. Chegou na posição de aberto. E aqui, posição de fechado. Agora eu não preciso me preocupar se eu colocar a bolinha aqui bem encostadinha aqui na esquerda, não vai desligar, não vai fazer nada que nem antes. Eu posso colocar aqui em qualquer posição mesmo sem me preocupar que ele vai desligar o PWM ou coisa parecida. Então vejam que a interface já fica um pouquinho mais bem definida, né? E da mesma forma, lá nos comandos, lá no console, eu consigo rodar os comandos Shudder Open para abrir, Shudder Close para fechar. Claro, podem vir acompanhadas de um número ao lado, que é para
definir qual o motor que eu quero que abra ou feche, né? Eu tenho a opção também de dar o Shutter Stop. Quando eu estiver em movimento, seja para qual lado for, e eu der um Shutter Stop, ele para o movimento. Eu não vou conseguir fazer isso porque é meio segundo, eu não tenho esse tempo assim para dar o Shutter Stop, né? Teria que digitar muito rápido. Ou então mudar o tempo de abertura. Eu também posso usar o Shutter Position para definir uma posição que eu quiser que ele fique. Por exemplo, 50 na metade, né? Pronto, foi para metade. Shutter Position 80. Foi para os 80%. Shutter Position 20 foi para os 20%. É bem parecido com os motores de passo, né? Com a diferença de que eu tenho esse movimento limitado aqui a meia volta, né? A 180 graus. Outros motores conseguem fazer a volta inteira. Então vejo que com isso eu posso controlar um leme de um barco, eu consigo controlar os flaps de um avião, eu consigo controlar um braço mecânico, uma mão mecânica que faça a abertura e o fechamento, né? São posições bem definidas, né? Fechou, abriu, não pode ultrapassar esses limites, né? Então, servomotores muito adequados para esses casos. A última parte do vídeo, então, seria habilitar este botão para funcionar com o servomotor. Para isso, nós vamos usar o comando Shutter Button, mas antes de tudo, nós vamos voltar aqui na configuração do módulo e definir no pino D6 como button, tá? Pessoal, não esqueçam disso. Pino D6 tem que ser como button. E esse 1 aqui, nós temos que saber que é o 1, porque nós vamos usar na configuração este número aqui, tá? Se eu tiver com mais um motor conectado, eu vou ter o button 1 para controlar o primeiro, o button 2 para controlar o segundo, talvez, e assim por diante. Então, vamos colocar aqui 1 e clicar em Save. Vejam que na interface nada mudou, mas nós vamos aqui no console rodar o comando para dar vida a este botão. Vejam que no momento ele não está fazendo absolutamente nada, né? Eu vou usar o comando Shutter Button de uma maneira um pouquinho diferente do outro vídeo. Eu vou fazer com que o Shutter Button do primeiro motor seja controlado pelo botão 1, e no vídeo passado nós colocamos Toggle, lembram disso? Nós usamos assim no vídeo passado, vejam bem, Shutter Button 1 está dizendo que eu estou definindo um botão para controlar o nosso primeiro motor. Esse outro 1 está dizendo qual é o botão que vai controlar o primeiro motor. É o botão 1, o button 1, lá da configuração do módulo. E o Toggle estava dizendo para inverter a posição do motor quando eu apertasse esse botão. Então, se ele estivesse nessa posição aqui e eu clicasse, ele ia inverter a posição, ia lá para o começo. Agora eu vou usar o mesmo comando, porém um pouquinho diferente. Em vez de botar aqui Toggle, eu vou colocar o seguinte: 0, 32, 66, 100. Veja como ficou comprido o comando. O começo é bem igual, né? Shutter Button 1, 1. E agora, o terceiro item aqui está dizendo que quando eu clico uma vez, ele vai ficar na posição 0. O 32 quer dizer que quando eu clicar duas vezes, ele vai estar na posição 32. Aqui é quando eu clicar 3 vezes, ele vai para a posição 66. E aqui é para quando eu ficar segurando o botão pressionado, ele vai para a posição 100%. E tudo isso aqui é por cento, tá? Então, de novo, Shutter Button 1, eu estou configurando o motor 1. Este segundo 1 está dizendo que é o botão 1 que eu estou definindo agora. Então, o botão 1 para o motor 1. E esses 4 parâmetros aqui dizem o seguinte, ó, um clique vai fazer com que o motor vá para a posição 0. 2 cliques abre 32% só. 3 cliques abre 66%. E 100 indica que ficar segurando o botão, né, não é 4 cliques, e sim segurando o botão, ele vai para a posição de 100%. Vamos dar um Enter e vamos ver isso funcionando na prática. Um clique só. Foi para a posição 0. Fechado. 2 cliques, posição 32. Vamos ver. Posição 32. 3 cliques, posição 66. Vamos lá. Posição 66. E agora ficar segurando. Tem que ficar segurando um tempinho. Ele vai para a posição 100%. Perfeito? Vamos dar mais um clique para voltar à posição fechado. Vamos redefinir aqui o Shutter Button com o 1 e com o Toggle. Também funciona. Vejam só, clico uma vez, vai para o final. Clico outra vez, vai para o início. Clico e clico no meio, ele dá um stop, tá, pessoal? E vocês podem usar o comando Shutter Button do jeito que vocês quiserem. Por último, Shutter Button 1, 1. E agora, quando dar um clique, vai para a posição 100. Quando der 2 cliques, vai para a posição 50.
Quando é 3 cliques, para a posição 0. E eu não vou dar nenhuma função para eu ficar segurando, não tem problema, basta dar um Enter. Então, 1 clique, 100%. 2 cliques, 50%. 3 cliques, 0. E se eu ficar segurando, nada vai acontecer dessa vez. Apesar de termos visto um exemplar bem pequeno de servomotor, acredito que vocês tenham conseguido entender o funcionamento. As aplicações, como eu dito anteriormente, são inúmeras e a precisão do movimento é realmente muito grande. Com isso, terminamos a nossa série sobre motores no Tasmota, mas não significa que nós não vamos mais falar desse assunto. Eu costumo anotar os casos mais elaborados, as questões mais complicadas, para quem sabe transformar em um vídeo no futuro. Então, se você tem uma ideia e não tem certeza de como transformá-la num protótipo, passa pra gente aqui nos comentários. E se você gosta desse conteúdo, pode curtir e compartilhar, não custa nada. E se quiser apoiar o canal, pode fazê-lo através do gostei demais. Participe do nosso grupo de Telegram, tem bastante conteúdo armazenado lá e você poderá conversar com muitos membros sobre suas dúvidas. O endereço está na descrição. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Valeu!